Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês previsões para Sérgio Moro. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links para o Grimório de Afrodite, curso de Reiki Usui nível 1 nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia. Se inscreva, ative as notificações e seja membro do nosso canal, apoiando o nosso crescimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Também bota nos comentários uma próxima sugestão para um novo político, uma nova personalidade para a gente analisar. E eu vou fazer esse vídeo agora baseado na numerologia, tá? Na minha evidência e intuição e também nas cartas do Oráculo da Deusa. Nós vamos fazer primeiro a análise numerológica do nome dele, da data de nascimento, as tendências, como é a personalidade dele, e depois nós vamos para as previsões, tá bom? Então, eu vou embaralhar logo aqui as cartas, já rezei previamente, né? Para a gente poder traçar os prognósticos sobre ele. Bom, para quem não conhece o Sérgio Moro, ele foi juiz federal, lá muito famoso, Vale de Curitiba, e enfim, foi responsável ali por grande parte dos julgamentos relacionados à Operação Lava Jato, né? Sobretudo o que resultou na prisão do ex-presidente Lula. Né? E hoje em dia tais decisões, foram derrubadas, contestadas, e ele está no momento de impasse. Está trabalhando para uma empresa privada, mas é como consultor, foi ministro da Justiça, do Bolsonaro, enfim, depois pediu demissão e aí está trabalhando na iniciativa privada. E agora muitos partidos estão procurando, fazendo pesquisas, enfim, de opinião pública para ver se ele pode ser o tal candidato da chamada terceira via, que seria a candidatura para romper a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Então, vamos ver se isso será possível. Vamos ver primeiro a personalidade dele. O Sérgio Moro, o nome completo dele é Sérgio Fernando Moro. Ele é nascido no dia 1º de agosto de 72. Tá? Na numerologia anual dele, nós temos aqui o número que rege ele, que é vamos lá, numerologia pegando a data. O número 1 que rege ele, tá? Ou seja, o número da liderança, do pioneirismo, da ousadia, da coragem, mas também de iniciar as coisas e deixar um pouquinho pelo meio do caminho, Então, é um número que, de fato, coloca numa posição privilegiada, uma posição de destaque, Geralmente, quem é do número 1, quem é do número 8, até às vezes do 3 ou do 5, consegue, se destacar aí em meio à multidão, seja por motivos políticos, econômicos, enfim. Tá? Então ele, no caso, foi por essa parte jurídica e política também. Bom, ele está no ano 6, que é um ano de cuidados com a família, de organização, de harmonia para ele. De fato, ele vem um tanto mais recluso esse ano. Ele está no ano 6 e ele vai para o ano 7, ano que vem, que é o ano que fala de mais cuidados com ele próprio do que exatamente com a família. Então, uma tendência pela numerologia, tá, de que algo dentro dele o coloque mais fechado dentro de si. Mesmo que ele concorra a algo, ele vai ficar, não vai estar ali, ele vai estar ali de corpo, mas a mente dele vai estar em outro lugar. Ele vai se focar muito mais em autoconhecimento, em valorizar a própria saúde, em melhorar questões internas. Não é um ano tão bacana, inicialmente falando, para disputar um cargo presidencial, tá? Mas pode acontecer? Pode. Quando a pessoa que está no ano 7, ela se dirige para um grande compromisso, para uma grande agenda, para um grande foco, essa pessoa e ela diminui essa questão da reclusão, de se fechar em si mesma, ela coloca as energias dela nesse foco que ela tem, geralmente a pessoa consegue, se não alcançar o objetivo, muito perto. Se eu não me engano, se não me falha a memória, num vídeo que eu fiz sobre o Lula também vai para o ano 7, ano que vem, se eu não me engano. Então eu posso estar enganado aqui, minha memória, me gravar muito número, de político, de cliente e tudo mais, que é um pouco complicado. Mas se eu não me engano, só que o Lula é regido pelo número 2, que é o número da diplomacia. Então, o Moro vai para o ano 7, o Lula também no ano 7. Eles colocando as forças totais, o empenho dos dois,
podem ser sim candidatos muito competitivos, né? Claro que o Lula tem mais, né, estofo, digamos assim, tem mais bagagem, tem mais votos também inicialmente, mas o Moro não ficaria atrás, caso ele não buscasse essa reclusão que o número 7 tenta colocar para ele. Tá? Com relação à saúde, eu acredito que ele esteja passando por alguns problemas gastrointestinais esse ano, tá? Mais intestinais do que gástricos, diga-se de passagem. E para o ano que vem, problemas de coluna, tá? Podem surgir para ele, articulações. Eu acredito até que problemas relacionados a mãos, de repente tendinite, ler, alguma coisa do tipo, tá? Possa surgir. O 7 fala muito dessas partes de movimentação, de articulações nos artérios superiores e inferiores também. Bom, o Moro ele vai para um posicionamento em 2023 do número 8, que é o número do poder, né, da conquista, né, da prosperidade. Então, analisando friamente pela numerologia, e ele é leonino ainda por cima, mas vamos pegar só a numerologia. Se fosse apenas pela numerologia, ele teria chances ano que vem? Ele seria um candidato competitivo? Candidato competitivo, sim. Teria chance, aí a gente tem que comparar com os outros, né, com as outras análises numerológicas, mas ele seria um candidato bastante competitivo. Pela numerologia do nome dele, Sérgio Fernando Moro, ele tem aqui, ele tem o número de exterior dele sendo o número 5, né, que é um número que torna ele uma pessoa irônica, que foge das regras estabelecidas, pode ser visto como rebelde por alguns da carreira dele profissional, né? Pode ser visto também por algumas pessoas como atraente, misterioso, enfim. Ele valoriza a aparência e possui, pelo que o 5 fala, o 5 é o número de tendências ao narcisismo, tendências a se achar demais, se achar o magnânimo, né? Então é necessário ter cuidado com isso. Também é um número de se aventurar, né? O número aventureiro, o número que topa as empreitadas, as coisas que surgem, ele vai topando sem medo, né? É o 5. E o número do interior dele é o número 8, né? Que é o número do trabalho relacionado à justiça, né? O número da ambição, o número de quem gosta do poder, quem gosta de mandar, né? Ele preza também uma vida próspera, confortável, com bons ganhos financeiros, né? A pessoa que preza muito essa matéria, né? Esquece um pouquinho até da espiritualidade, até da ajuda ao próximo e acaba priorizando o eu acima das outras situações. O número de síntese dele é o número 4, que fala de alguém focado, prático, né? Mas também frio e rígido. Tá? De pouco diálogo e pouco tato, sem tanto carisma, por exemplo. Tá? No interior dele, o 8, né, e o exterior do 5, ele teria tudo para ser uma figura pública muito carismática, ter muito mais apoio do que possui hoje em dia, mas o que atrapalha ele é esse número da síntese. Esse 4, ele deixa ele muito carrancudo, muito frio, muito sisudo, e impede que ele se expresse bem. Né? Quem não se lembra do episódio que ele usa aquelas palavras conge, né, em vez de cônjuge, né? E de fato esse 4 ali nessa situação acaba atrapalhando a forma dele se comunicar. De repente até algumas pessoas não compreendam muito o que ele está falando, porque as palavras podem sair um pouquinho emboladas, ou ele falar um pouquinho abaixo do tom que deveria, ou sem tanta... ou falar até de uma forma grave, impostada, mas não ter a mesma vitalidade a nível corporal, a nível de expressão, né, de gesticulação nesse caso. Então, ele precisaria, né, rever essa situação da comunicação. Aí a gente pega aqui o nome dele, as potencialidades das letras, né, as presenças que eu chamo. Ele tem 2 presenças do número 1, né, que falam da liderança, né, ajudam-no a ter essa capacidade de comandar. Ele gosta de comandar, não gosta de ser comandado, porque a primeira letra, né, do nome dele é justamente o número 1, né? Então, o S, né, tem peso de 1. Então, ele gosta mais de comandar do que ser comandado, né? Gosta de mandar, mesmo que seja nos bastidores. Aí ele vai ter 2 posicionamentos do número 4, falando mais uma vez dessa praticidade, dessa rigidez, dessa possível frieza. Ele vai ter um posicionamento do número 7, né, falando
do estudo, me parece que ele é uma pessoa que lê muito, tá? Me parece que ele gosta de se aprofundar nas situações, nos livros, lê bastante também sobre noticiário político, enfim, uma pessoa antenada. Ele vai ter aqui 4 posicionamentos do número 9. Geralmente quem tem muito o número 9 costuma ser uma pessoa generosa. Eu diria até que ele pode vir a fazer algumas questões de filantropia, mas o restante da numerologia dele acaba atrapalhando um pouco isso, tá? Essa questão de... Ele até tem, pelo que eu vejo, sendo bem sincero, ele acaba tendo vontade sim de ajudar, de ser generoso, mas acaba que na hora ele deixa para depois, né? Meio que procrastina um pouquinho isso. Mas é bom para os amigos dele. Quem é próximo a ele, ele acaba sendo uma pessoa leal, digamos assim, né? Acaba sendo próximo. O número 9 também vai favorecer a atenção, né? O cuidado à família, se doar à família, enfim. Então ele acaba ouvindo muito a opinião da família. Pelo que eu estou vendo aqui inicialmente, a família não gostaria que ele concorresse a presidente, tá? Sendo bem sincero. Ele vai ter 4 posicionamentos do número 5. De novo, aquela questão que nós falamos, né? De ter a questão da aparência, de se achar um pouquinho, muitas pessoas o terem como ídolo, algumas, né, moças e rapazes acharem ele atraente, valorizar ali, né, a questão da imagem acima de tudo, ser um tanto sarcástico, né, saber ser um tantinho maquiavélico, um tantinho... jogar com as palavras, né? Não diria nem maquiavélico, perdão, eu diria mais estrategista, digamos assim. Maquiavélico seria um posicionamento negativo. Eu acredito que nesse caso aqui eu não vejo uma negatividade explícita, tá? É mais uma estratégia. Para alguns pode ser visto como maquiavélico, mas eu não vejo essa intenção dele de ser maquiavélico, tá? Enfim, mas eu vejo sim uma intenção dele de querer aparecer um pouco. Isso eu vejo, tá bom? Gente, eu tô tentando ser o mais neutro possível, tá? Eu gostando ou não do Moro, eu tô tentando ser o mais imparcial possível aqui nessa análise, tá? Porque eu não sou muito simpatizante, sendo bem sincero. Mas sei que tem muita gente que gosta, então tô tentando ser neutro, tá? Falei das qualidades, falando dos defeitos. Bom, ele vai ter aqui por último, mas não menos importante, nas presenças no nome dele, ele vai ter 5 posicionamentos do número 6, que é um número que prioriza, de novo, família, organização, harmonia, né? Ele dá muita atenção, muita credibilidade a opiniões vindas da família dele. Ele só vai concorrer a um cargo eletivo caso a família aprove, né? O 6 também é um número que fala da tradição, então ele é uma pessoa conservadora, uma pessoa que, né, é um tanto quadrado, né? Pode ser visto dessa forma. Ele vai ter ausências aqui no nome dele de 3 números, que é o número 2, né, que é o número da diplomacia e empatia. Ele vai ter a ausência do número 3, que é o número da comunicação, do ensino, do estudo. E ele vai ter uma ausência curiosa aqui do número 8, né, que é um número justamente atrelado ao poder, né? Então ele tem muita vontade de ter o poder concreto, mas acaba, no fim das contas, tendo pouco ou tendo situações nas quais o poder dele anterior acaba sendo extinto por terceiros, né? Como nós vimos no caso das decisões anuladas. Vamos ver com as cartas agora as previsões para ele. Com relação à candidatura a presidente, vamos ver se ele concorrerá de fato à presidência da República. Vamos ver o que as cartas mostram. Carta da Justiça, a maternidade, o poder e o abraçando a sombra. Pelo que eu vejo aqui, gente, se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria saído ali do cargo de juiz, tá? Vejo um certo arrependimento nessa decisão. Se ele está propenso a concorrer a presidente, eu digo que está. A família está contra, mas ele está dentro dele. Ele quer ter ali como se fosse um sentimento de revanche, tanto com o Bolsonaro, que ele se sente um pouco usado, como pelo Lula também, que ele acha que está pisando muito nele e destruindo todo o suposto legado, né, que ele havia deixado nessa parte jurídica, né, uma justiça lavajatista, digamos assim, né. Então o Lula está vencendo isso. Então o Moro tem essa mágoa, essa revolta, esse sentimento de vingança, de revanche para com os dois. Vamos ver se ele consegue viabilizar a candidatura dele, né? Se ele vai ter mesmo essa coragem, se vai ter partido para isso. Partido vai. Carta da responsabilidade e da sabedoria falam de oportunidades para ele.
A carta do medo é a preocupação dele de concorrer, sofrer algum tipo de atentado, né, ter a vida dele revirada. Ele sabe que ele vai péssimo nos debates, caso hajam. Ele sabe que num duelo verbal ele não pode contra um Lula da vida, ele não pode contra um Ciro Gomes da vida, ele não pode contra um Dória da vida, né? E até mesmo contra o Bolsonaro, ele ficaria ali um pouco aquém até do próprio Bolsonaro, que não é nenhum, né, orador brilhante. Então, ele tem um pouco de preocupação com isso, sim. Sendo bem sério, ele vai adiar, ele vai protelar ao máximo essa decisão de concorrer. Pelo que eu acompanho de noticiário político, ele já adiou 2 ou 3 vezes essa questão de se lançar como... Sim, oficializar uma pré-candidatura. Depois eu vou pensar, estou me reunindo com os políticos, depois eu penso. Aí quando ele cai nas pesquisas, aí ele sai de cena. Aí ele volta a subir, ele cai para 6%, ele sai de cena. Aí quando ele volta para os seus 9%, 10%, aí ele volta a conversar com os políticos. Então, ele quer ali os 2 dígitos de largada para ele, né? E ele parece que está postergando para novembro essa decisão. Quando chegar novembro, ele vai falar uma coisa ali, uma coisa para inglês ver, aí vai postergar de novo até o prazo máximo, tá? Se fosse hoje a eleição, ou se fosse hoje, eu diria que ele concorreria mesmo contra a família, tá? Mas tem muita água para rolar. Pedro, por que você não está dando a previsão cravada? Porque nem ele sabe exatamente o que ele quer. Entenda uma coisa, gente, destino é uma coisa que a gente constrói todo dia. Se você é contra isso, se você fala, mas está enrolando falando isso, não estou, tá? Você veja um vídeo que eu falei aqui, a diferença de caminho e destino, tá? Você constrói os caminhos até o seu destino, tá bom? Então é necessário sim as pessoas entenderem, né, que é uma decisão, é o livre-arbítrio dele. Hoje haveria sim essa candidatura dele, tá? Mas tem muita coisa para que ele pese aí nessa decisão. Ele ainda não está 100% definido. Veja que ele vai enrolar o máximo que ele puder nessa escolha, tá? E há sim uma alta chance dele concorrer. Mesmo que ele não concorra, ele será uma peça ali um tanto chave nessa eleição presidencial de 2022, tá? Ele vai ser meio que, caso não seja candidato, uma chance pequena, mas existe essa chance dele não ser candidato, ele vai ser ali usado como um cacique político, um padrinho político, esse que é o termo, para poder viabilizar uma outra candidatura, colocar o nome dele apoiando uma outra pessoa e assim tentar transferir os votos que ele teria, tá? Mas vamos ver agora, vamos pegar esse plano A, da questão dele ser candidato, que é o que eu vejo aqui com mais força. Não está 100% definido, mas eu vejo com mais força isso. Vamos ver se ele teria chances, né, de vencer a eleição ou de pelo menos chegar ao segundo turno. Opa, a carta quase cai. Bom, vamos ver aqui. As cartas estão muito boas para ele. Estão boas, mas não falam de vitória. Ele teria sim, teria um fôlego bacana, conseguiria se tornar competitivo sim, tá? Eu acredito que ele pegaria assim eleitores que eram do Bolsonaro, tá? Até porque já foram dele antes de ser do Bolsonaro, né? Vocês lembram bem, o Moro tinha mais intenções de voto ali em 2017, né? Comecinho de 2018 do que o Bolsonaro, né? Se vocês lembram bem. Quando o Moro falou que não ia se candidatar, o Bolsonaro acabou pegando esses votos lavajatistas, né? E depois, o Bolsonaro, quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu ali, né, cerca de 1/3 dos eleitores dele, né? Mas existem sim ainda mais eleitores dentro do núcleo bolsonarista que poderiam sim ir para o lado do Moro. Fora o pessoal que é brancos e nulos, né, que é indeciso e tudo mais. Então eu acredito sim que ele largaria por volta dos 2 dígitos, seria um candidato muito competitivo, com chances reais de ir para o segundo turno. Caso o Moro esteja na disputa, vai ser muito complicado esse segundo turno. O Lula vai para o segundo turno, tá? Mas o segundo colocado eu não diria que seria o Bolsonaro, tá? Ficaria, porque o Moro roubaria muitos dos votos do Bolsonaro, tá? Ficaria uma disputa acirrada entre Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes e o Dória. Tá? Eu, sendo bem sincero, é o que eu vejo. Sendo que Moro e Ciro Gomes teriam ali uma disputa mais ferrenha para ver quem seria o segundo colocado e, consequentemente, poderia disputar o segundo turno contra o Lula. Ai, Pedro, mas o Bolsonaro ficaria de fora do segundo turno? Caso o Moro concorresse, grandes chances de socorrer, tá bom? Agora, as cartas aqui não me falam de vitória para ele. Ele pode concorrer contra o Lula, que ele não vence. Tá? Se isso é o que vocês desejam saber, ele não vence o Lula na eleição.
tá? Eu diria até que ele só venceria o Bolsonaro na eleição, tá? E é um cenário que eu não vejo ocorrendo no segundo turno dos dois, até porque não há tantos eleitores de direita mais nesse país, tá? Mas o Bolsonaro fez 55% dos votos em 2018. Mas aqueles ali não eram direita, tá, gente? Metade daqueles ali estavam revoltados com o PT e eram de centro. Tá? A outra metade sim que era de direita. Então não existe tanta esquerda no país, nem tanta direita. Existe 33% para a esquerda, 33% para a direita e 33%. Essa que é a realidade. Então, eu não vejo um segundo turno entre Bolsonaro e Moro. Eu vejo o Moro perdendo do Lula. O Moro perderia do Ciro Gomes, também é um cenário quase impossível de ocorrer. Tá? E o Moro contra o Dória, quem ganharia seriam os brancos e nulos. Não, seria o Dória, eu acredito que seria o Dória, tá? Mas o Moro não vejo vitória, até porque a última carta dele é a carta do ódio e raiva, é a carta da entrega, o relacionamento e o ódio e raiva, ele se revoltando, mais um arrependimento para o currículo dele, digamos assim, tá? E vamos ver se ele vai reunir mais apoio, se ele vai conseguir fazer com que outros pré-candidatos o apoiem nessa tentativa de concorrer à presidência. Vamos ver. Não. Carta da dúvida, crise, desafio, mulher selvagem. Todas essas cartas falam das pessoas olhando para ele de forma desconfiada. Por quê? Os outros candidatos, aqui eu vou até citar alguns nomes, por exemplo, Mandetta. Ele gostaria de ser candidato a presidente, mas não ganha a eleição. Mandetta não ganha a eleição. Mas poderia ser um bom vice, seja do Moro, seja do Ciro Gomes, seja de qualquer outro candidato, do Dória, por aí vai. Mas o Mandetta e outros pré-candidatos menores acham que o Moro enrola muito para tomar decisão. Por isso que eles não querem apoiar nesse primeiro momento. Por isso que eles estão com o pé atrás por conta da decisão do Moro, né? Tem medo de serem passados para trás, no caso, né? Então, eu não vejo o Moro aglutinando tantas forças políticas num primeiro momento, tá? Ele poderia sim ter, vamos botar assim, de 5 a 10 partidos uma coligação dele, bacana, mas agora poucos nomes relevantes no cenário nacional o apoiariam a princípio, tá? Seria muito mais aquela coisa do empresariado, botando fé, querendo uma terceira via de direita, de centro-direita a qualquer custo, né? Sendo que a terceira via é muito melhor para o nosso país, que a terceira via, caso ela haja, seja uma terceira via progressista, né, de centro ou no máximo de uma centro-esquerda, para que possa haver um debate sobre, né, a parte social do nosso país. Porque é fato que o Lula vai para o segundo turno, isso aí é fato, a não ser que haja um problema de saúde muito grave com o Lula. Aí o Lula não vai. Mas o que há escrito hoje em dia é que o Lula, né, hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula iria para o segundo turno. Então, o Moro ele vai ter muito mais a simpatia da burguesia, do empresariado, né, de alguns partidos assim, lavajatistas, né, até poderia citar o nome do Podemos, de repente o Cidadania, né, um Avante, alguns partidos assim do tipo, um PSL, né, um Democratas, uma coisa assim, mas sem grandes nomes de expressão. Os nomes com maior expressão desses partidos poderiam aglutinar 1% dos votos, 2%, quando muito 3%, 3% numa candidatura avulsa, né? Ao contrário de um Lula que tem 40% dos votos hoje, num Bolsonaro que tem 25%, num Ciro Gomes que tem 10%, num Dória que tem 5%, 6%, né? Que são nomes mais relevantes a nível nacional, né? Que seus respectivos partidos ou bases têm também mais votos do que 5% ou 6%. E agora, o que vocês desejam saber de fato, né? O que vai acontecer com a vida, né, jurídica dele, né? Será que ele vai ter algum tipo de punição a nível jurídico? Vamos ver. Lembrando que as decisões dele, né, algumas foram anuladas. Vamos ver se realmente ele terá punições. Esse é um dos motivos que pode tirar a candidatura dele. Ele pode até topar a candidatura, mas chegar ali na marca do pênalti, ter uma complicação jurídica e ser barrado pela ficha limpa, por um órgão colegiado que seja, né? Ou mesmo esse tipo de situação manchar o currículo dele, mesmo que não seja a nível penal exatamente, mas a nível político, isso inviabilizando uma candidatura. Seria a grande virada de chave negativa para o Moro, seria essa condenação, seria essa punição a nível jurídico, e eu vejo que ela ocorrerá sim. Tá? A questão é o timing disso. Pelo que as cartas me mostram, a numerologia dele até me mostra alguma coisa, eu acredito que essa punição fique ali para meados do ano que vem, tá? Por volta de abril a junho. Então não sei exatamente se isso daria tempo de impedir uma candidatura pela regra eleitoral, mas
prejudicaria muito a candidatura dele no viés político. Vejo sim, eu não vou julgá-lo se está certo ou se está errado, não sou juiz para isso, mas eu vejo que a justiça sim avaliará o Moro como culpado por algumas decisões erradas, digamos assim, aos olhos da justiça, tá? Vejo punições para ele no futuro, e não há muito como correr disso, tá? Até porque há um interesse muito grande das esferas jurídicas desse país de combater, né, ministros políticos, de combater juízes políticos, de combater lavajatismo, digamos assim, né? Então, pelo que parece, os garantistas estão com mais força nessa esfera jurídica do país hoje em dia, do que estavam há 5 anos atrás, por exemplo. Tá bom? Então, eu acredito que essas foram as previsões para o Moro. Vou tirar uma mensagem das cartas para ele. Vamos ver aqui o que as cartas falam sobre o Sérgio Moro. Carta da mudança de forma, morte e nascimento, o prazer e as emoções. Eu acredito também que uma outra possibilidade, tá? Possibilidade bem forte aqui, diga-se de passagem, é que ocorra, eu não sei se ele ainda está casado, tá? Mas não acompanho muito a vida do Moro, mas pode haver um rompimento de uma relação afetiva dele, seja amorosa ou seja de amizade muito profunda, por conta dessa decisão de concorrer à presidência, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, ele tem um ego muito grande para topar uma candidatura ao Senado. Caso ele concorresse ao Senado, de repente pelo Paraná, ou até por São Paulo, outro estado, botar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algum estado mais conservador um pouco, ele poderia ganhar sim, ele tem altas chances para vencer um cargo legislativo, mas ele tem um ego que ele quer ser presidente ou nada, né? Uma coisa muito do ego, né? Ele tem aquela questão de querer mostrar que estava certo, querer aparecer, então é um tanto complicado. Vejo relações próximas a ele se deteriorando por conta dessa aproximação dele com o meio político. Também vejo aqui ele sendo alvo de algum tipo de ataque espiritual, tá? De inveja, enfim, sobretudo por parte de quem ele já foi aliado, tá? Eu não vejo, é curioso, eu não vejo inimigos dele declarados atacando ele espiritualmente ou com ódio exatamente, pelo contrário. Eu vejo ataques espirituais de quem ele já foi aliado. Então esses pastores aí pseudo-evangélicos, pseudo-conservadores, né? Esse povo aí que fala que segue Bíblia, o caramba 4, muitos deles, gente, fazem feitiço para os outros. Muitos deles fazem rituais ditos profanos, tá? E eu acredito sim que alguns deles possam fazer coisas contra o Moro, tá? Justamente por apoiarem outro candidato, né? E quererem que o Moro não dê certo. Então, vão surgir problemas gastrointestinais para ele, vão surgir problemas de coluna. Caso seja noticiado, vocês vão saber que, de fato, esse pessoal aí que não gosta dele tá agindo ali, tá fazendo coisa contra ele. E mesmo, gente, ataque espiritual não precisa ser uma magia, pode ser um pensamento, pode ser uma inveja, pode ser uma praga, né? Pode ser uma palavra dita de uma maneira forte e com raiva, e é o que esse pessoal aí mais faz, né? E eu mesmo, discordando do Moro, eu desejo muita luz no caminho dele, que ele tenha muito sucesso na iniciativa privada, que ele cuide da família dele, mas que ele não concorra à presidência da República, porque ele não tem preparo para ser presidente desse país, tá? Ele não conhece o país, né? Ele não é uma pessoa que tenha um estofo político, uma experiência administrativa, uma experiência política e muito menos uma experiência de povo ali no dia a dia para ser presidente, né? Menos aventureiros no Planalto, pelo amor dos céus, né? Mas enfim, essas foram as previsões do Moro. Claro que eu vou colocar minha opinião. Quem não gostou, só lamento, tá? Quem gostou, muito bem. Mas quem não gostou, só lamento. Escute, vá procurar outro vidente se você não gostou, um vidente que fale o que você quer ouvir, porque eu não falo o que ninguém quer ouvir, eu falo o que eu tenho que falar, tá bom? Então, caso você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links para o Grimório de Afrodite, curso de Reiki Usui nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de abúndia. Curta, comente com sugestões para novos políticos a serem analisados, compartilhe. Um forte abraço e lembre-se sempre que aqui o nosso lema é Grécia acima de tudo, Zeus acima de todos. Tá bom? Um forte abraço para você e prosperidade sempre!